Olá, eu sou a professora Cíntia Capelato e hoje, em mais uma edição do videocast Diálogos RB, conversaremos com a educadora, psicanalista e escritora Carolina Delboni para refletirmos sobre o impacto do mundo digital na formação das crianças e adolescentes. Carolina é colunista semanal do jornal Estadão, pesquisadora, especialista em comportamento adolescente e comunicação sobre adolescência e dá consultorias e palestras em escolas e instituições. É jornalista de formação e foi redatora-chefe da revista Pais e Filhos. Carolina é autora de diversos livros, incluindo Desafios da Adolescência na Contemporaneidade, e vai nos ajudar a compreender melhor quem está educando os nossos filhos na internet. Muito obrigada, Carolina, pela presença e por nos ajudar aqui dentro do projeto Diálogos RB a dividir com as famílias essas reflexões tão importantes no desenvolvimento dos nossos jovens. Mas obrigada a você, Cíntia, obrigada pelo convite. Bom, nós percebemos nas relações entre os nossos alunos uma normalização de um tratamento mais agressivo entre eles, tanto no meio digital quanto nas relações pessoais aqui no colégio. Frequentemente manifestado por falas e brincadeiras que acabam expondo o outro. A nossa preocupação quando orientamos esses alunos é mostrar que essa não é uma forma adequada de se relacionar. Nós queremos sua ajuda para pensar como nós podemos trabalhar de forma mais assertiva para que os jovens compreendam que essas relações não estão saudáveis. Nossa, sabe que, Cíntia, no último 1 ano e meio, mais ou menos, eu tenho feito trabalho em escolas justamente com esse tema, né? É um pouco do que a gente chama, ou a gente tem chamado dentro das escolas de microviolências, né? Então, são violências cotidianas que estão inseridas nas relações sociais de meninos e meninas. A gente vê ali mais frequente em torno ali na faixa etária do 7º, 8º e 9º ano, Sim. É onde a gente vê isso mais latente nas relações, né? E a gente vê isso muito nas relações entre melhores amigos, então são os grupos mais fechadinhos, às vezes, né, 3, 4, 5 meninos ou meninas, e fica muito difícil dar nome a essa violência e até perceber essa violência justamente porque ela vem disfarçada de intimidade, né? Então, a gente é tão amigo, tão próximo que isso parece dar autorização para que o outro seja desrespeitoso, faça piada entre aspas, sobre uma aceitação, né? Então, você sempre tem ali uma dinâmica dentro daquele grupo onde alguém é o chacota da vez, digamos assim, Sim. E aquele menino ou aquela menina tolera aquele tipo de zoação para poder pertencer àquele grupo. E a justificativa isso é uma brincadeira, somos melhores amigos. Não é uma brincadeira, né? A gente pode ser melhores amigos, mas isso não dá direito com que o meu melhor amigo me desrespeite a todo momento na nossa relação, em frente das pessoas, no grupo, enfim. Ontem eu até contei um episódio que eu vou contar aqui porque eu acho que ilustra um pouco dessa dinâmica. Sim. Que eu estava numa roda de conversa numa escola com alunos de 9º ano sobre esse tema. E depois de muito tempo, tinham 3 meninos na frente, a gente estava no auditório, só 9º ano. E tinham 3 meninos na frente que não paravam 1 minuto de zoar durante a conversa toda. E num determinado momento, um desses garotos levantou a mão para fazer um depoimento e ele fala que ele durante muito tempo, que ele tinha cabelo meio compridinho e que durante muito tempo ele quis cortar o cabelo, mas demorou para cortar porque ele sabia que ia ser zoado pelos amigos. Nisso, um dos amigos que estava do lado dele ficou zoando ele fazendo o relato. E o menino que estava do lado dele era um menino de cabelo crespo. Ficou ali naquela dinâmica, ele terminou de contar, eu fiz algumas perguntas para ele de como é que ele se sentia, o que aconteceu depois que ele cortou o cabelo. Ele conta que este menino, que era melhor amigo dele e continuava zoando ele, tirou uma foto, o dia que ele chegou na escola com o cabelo cortado, tirou uma foto dele, fez um gif e disparou no grupo da sala. E que daí, exposição total.
e ele virou uma chacota. Sim. E depois passou e nananã. Neste momento que ele está fazendo o relato, ele vira para o amigo e fala pela primeira vez que ele queria que ele soubesse que aquilo incomodou muito, que ele não achou legal o que o amigo fez. E nesse foi o primeiro momento que esse amigo deu uma parada, né? Ele entendeu que talvez a brincadeira ali estivesse passando um pouco do ponto. Por que eu trouxe o ponto deste garoto ter o cabelo crespo? Porque ele já foi motivo de chacota, o cabelo crespo dele já foi motivo de chacota. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui, muitas vezes essa dinâmica se instala onde de alguma forma, já viveu uma violência, não soube lidar com ela, muitas vezes não soube identificar, não soube lidar com ela, mas ele sabe reproduzir essa violência, né? Então, o que a gente precisa tentar fazer é quebrar esse ciclo, né? Quebrar esse ciclo identificando essa violência, conseguindo fazer com que esse adolescente identifique que isso é uma violência. Identificar uma violência não necessariamente faz com que eu rompa a amizade com esse melhor amigo, né? Mas é preciso identificar, porque aí a gente fala muito é como se fosse uma justiça restaurativa, né? Então colocar esses pares ou esse grupo para conversar e entender o que está acontecendo com essa dinâmica, né? Onde é que eles se magoam, onde é que isso machuca, como é que isso vai deteriorando essa relação, o que significa isso numa relação dentro de um coletivo, dentro da sala de aula, dentro de uma escola, para fora da escola, no mundo. O que isso acarreta depois, né? O que isso acarreta como depois. Um trauma ou como uma dificuldade depois de lidar com essa situação, né? Exato. Ou seja, a gente tem que promover espaços de diálogo entre eles, né? Espaços de diálogos e espaços de escuta, né? Onde eles se sintam seguros para poder falar. Sim. E até pegando aí um gancho na sua fala, né? Você citou esse exemplo, a gente percebe muito essa distorção da autoimagem que existe na adolescência, né? Até por essa necessidade de se sentir pertencente a um grupo, né? Isso é muito latente. Então, por isso essas relações entre eles muitas vezes ficam marcadas por esse excesso de preocupação em ser aceito pelo grupo. Isso às vezes muda o comportamento do jovem, né? Como no seu exemplo. E acaba construindo aí entre eles relações em que a gente percebe uma falta de empatia, né, de um para com o outro. E aí a minha pergunta é, como é que nós, escola, juntamente com as famílias, podemos abordar esses temas para fortalecer os jovens na autoestima e na busca de relacionamentos positivos? Sabe que tem 2 desafios aí, né? Porque tem o que está acontecendo com o adolescente, que faz parte do desenvolvimento nessa fase, e tem outro que é o contexto social e o contexto de mundo onde eles estão inseridos, né? Então, faz parte da adolescência essa construção de autoestima, né? Esse olhar-se no espelho, se reconhecer e se gostar, né? Ou gostar daquilo que está vendo. Na psicanálise, a gente fala de 3 lutos a hora que a criança sai da infância e entra na adolescência, né? Então, ela tem o luto de despedida dos pais, ela tem o luto da despedida da infância e ela tem o luto da despedida do corpo, né? Então, esse adolescente, ele tá se havendo, menino ou menina, ele tá se havendo pela primeira vez com um corpo que está em transformação. Muda de tamanho, muda de proporção, a pele muda de textura, o cabelo muda de textura, enfim, tem muitas mudanças acontecendo. Ele precisa se olhar, se reconhecer e trabalhar internamente as questões internas para trabalhar esse lado da autoestima e gostar daquilo que ele está vendo. Ao mesmo tempo, ele tem que ser aceito, porque quem vai validar aquilo que ele está testando no mundo são os amigos, são os outros, né? Não é mais a família. Então, ele precisa ser aceito no grupo social, no grupo das relações para fora de casa. Então, ele está se havendo com essa questão das mudanças, ele precisa que o outro valide e aceite aquilo que ele está se transformando, né? Ou vindo a ser. E junto disso, tem esse contexto de mundo, onde existe uma exposição muito maior as questões do espelho, digamos assim, né? Se a gente voltar na época de quando a gente era adolescente, ou dos pais desses adolescentes, né? Se for ali para a década de 80, 90, até 2000 mais ou menos, até 2000, né, na verdade, você tinha o adolescente, assim como a criança, tinha uma exposição
a padrões de beleza muito menor do que o que se tem hoje, né? A gente tinha ali uma revista, você tinha atores da televisão, na novela, que você via na novela, exato, mas você tinha esses dois campos. Claro que você tinha, né, a menina ou o menino que você idolatrava ali na escola, isso vai existir sempre, isso faz parte. Mas isso não era tão maçante ou tão massacrante, né? Você tem hoje eles têm hoje, na verdade, um nível de exposição que é muito maior. E eles são muito mais bombardeados por esses padrões de beleza, né? Pela tecnologia, pelas telas. Então, é mais difícil, porque aquilo que durava o folhear de uma revista ou 1 hora assistindo uma novela, ele dura 24 horas por dia. E durante uma fase onde você está tentando entender tudo isso e solidificar tudo isso, né? Então é muito difícil, é um desafio muito grande. Então eu acho que a gente como adulto, família ou escola, tem um papel aí muito grande de ir mostrando para esse adolescente que a construção da autoestima, ela passa pelo campo físico, né, da beleza, digamos assim, do que a gente chama de beleza, mas ela passa por muitos outros campos também. O que não se vê também, O que não se vê, exatamente. E como é que a gente vai potencializando tudo isso, né? Legal. Bom, é inegável, né, a fala de que a adolescência é uma fase difícil. Principalmente para os pais, né? Lidar com filhos adolescentes é sempre um desafio, e isso acaba resultando num afastamento entre essas famílias e seus filhos e uma ruptura de diálogo. A gente percebe muito isso nas relações entre famílias e alunos, né? Então, pensando nisso, quais estratégias de aproximação, de orientação você sugere aos pais para que eles consigam superar esse preconceito de que a adolescência é uma fase difícil de lidar, né? E consigam estabelecer canais de comunicação realmente efetivos com os filhos. Porque a gente percebe que tem uma preocupação em invadir a privacidade do meu filho adolescente. O que você pensa sobre isso? Sabe que eu adoro essa pergunta, porque eu penso muita coisa sobre isso. Primeiro, de que contaram pra gente a história de que a adolescência é uma fase difícil. Né? Porque se a gente olhar para a infância e mesmo ali para o primeiro ano do bebê, eu posso dizer que aquilo lá também é muito difícil, né? É muito massacrante. Você escutar o choro de um bebê, de um recém-nascido e não conseguir identificar do que é aquele choro, né? Aquele bebê que chora sem parar. Enfim, depois algumas fases ali da criança, o que a gente chama da fase da birra, por exemplo, tem fases que também são muito difíceis, mas eu falo que a gente tem um encantamento pela infância e um desprezo pela adolescência, e a gente foi ensinado a desprezar a adolescência. Culturalmente, até 200 anos atrás, mais ou menos, a adolescência não existia. Pela ciência e pela medicina, ela não era vista como uma fase do desenvolvimento. Então, você passava da infância direto para a vida adulta. E é aí que vem, né, mais ou menos daí que nasce, na verdade já existiam antes, mas é daí que vem a festa de 15 anos, porque essa menina que cresceu, que não é mais criança, ela está pronta agora para ocupar o espaço dela na sociedade como adulto e como alguém que tem uma função social a cumprir. Ou seja, ela está pronta para casar e constituir família. O menino estava pronto para trabalhar, fosse onde fosse, ou ir para a guerra, onde fosse, o que fosse daquele contexto. Então, a gente foi ensinado, primeiro, a não olhar a adolescência. Ela não existia até pouco tempo. Se algo não existe, eu não preciso aprender sobre ela, né? É uma coisa. Quando que a coisa deixa de ser coisa? Quando eu dou nome. Só que passa a ser um óculos quando eu passo a dar nome para ele, né? Então, ele passa a existir. É a mesma coisa com a adolescência. Só que até a gente chegar nesse lugar, a gente construiu um monte de estereótipos, a gente construiu um monte de preconceitos. E para a gente conseguir dialogar, primeiro a gente tem que quebrar tudo isso, né? Eu acho que para quebrar tudo isso, a gente precisa de informação e conhecimento. Então, assim como a gente estuda ou minimamente lê algumas coisas sobre essa infância ou esse bebê, a gente tem que buscar ler essas coisas também, essas informações todas que tem disponível sobre a adolescência, para entender por que aquele adolescente se comporta daquela maneira e entender o funcionamento daquele sujeito, né? Organicamente, fisicamente, neurologicamente, enfim. Depois disso, a gente precisa se interessar pelo universo do adolescente. Então, de novo,
Assim como a gente se interessa pela infância, a gente precisa se interessar pela adolescência. A gente é capaz de sentar no chão e ler uma história para uma criança. A gente é capaz de cantar a musiquinha que ela canta. Brincar, assistir o desenho. Por mais que a gente olhe o desenho, às vezes, e fala, nossa, que desenho bobo, mas a gente assiste. Sim. A gente vislumbra com aquela criança que está sorrindo, assistindo aquele desenho. E quando essa criança entra na adolescência, a gente passa a, na verdade, rejeitar tudo que vem do universo dela, né? Então eu falo que a gente precisa despertar curiosidade pela cultura do adolescente. A série Adolescência, quando mostra aquele gap, digamos assim, entre gerações, né, que todos os adultos ficaram lá impressionados porque ninguém sabia o que dizia os emojis. Sim. Ninguém sabe porque ninguém se interessa pelo universo do adolescente, porque a gente critica, a gente acha que tudo que vem deles é menos inteligente, é menos importante, não é bom, não tem conteúdo, olha a música que você escuta, olha os influenciadores que você segue, olha com que você se preocupa, olha, a gente tem uma enxurrada de críticas para fazer, a gente não faz elogio, né? E isso afasta, a porta do quarto vai fechando, e daí a hora que o adulto quer conversar, a porta do quarto tá fechada, e daí você não, assim, para você abrir essa porta de novo, vai precisar de tempo. Eu acho que tem uma dificuldade da família de se encantar pelas dificuldades que o adolescente traz, né? Porque ele traz as suas dificuldades em lidar com o mundo e aí como é que eu vou lidar com isso, né? Porque parece que ele já cresceu, ele já não precisa mais de mim, né? Mas no fundo ele precisa muito. Eu falo que a gente anda de mão dada com a criança e a hora que entra na adolescência a gente solta a mão. A gente não deveria soltar a mão, a gente tem que dar de dedinho. Eles precisam muito, Eles precisam, né? É claro que eles já têm autonomia, têm independência para uma série de coisas, mas não está pronto, visivelmente ninguém está pronto, né? Então, eles precisam, mas a gente tem que entender que esse adolescente também não vai, ele não obedece mais aquele adulto como obedecia, por uma série de razões, até para conseguir encontrar essa individualidade e conquistar essa identidade. Mas ele dialoga, né? Então, e ele argumenta. A gente coloca em escolas construtivistas, sim, onde eles são ensinados a pensar, a construir pensamento crítico, a argumentar. Só que a gente não quer que eles argumentem com a gente, porque a gente acha que isso é falta de respeito. Então, precisa de uma compreensão, é uma virada de chave. Encontrar um caminho, né? Encontrar um caminho no meio do caminho, Bom, e falando sobre essa questão do ambiente digital, essa dificuldade de entender essas interações, né, no ambiente digital, hoje grande parte das interações entre os jovens acontece, né, em ambiente digital, e o que a gente percebe é uma dificuldade dos próprios jovens em perceberem os impactos que essas ações que eles têm dentro do ambiente digital acabam refletindo na vida pessoal, né, deles e dos colegas. E aí a gente vê fenômenos como o cancelamento, né, hoje em dia acontecendo entre eles, e novamente essa falta do olhar cuidadoso para o outro, né, de como o meu colega está se sentindo diante dessa exposição no ambiente digital, enfim. E aí a gente fica sempre pensando de que forma nós, escola, junto com as famílias, podemos orientar esses jovens para conseguir resgatar esse olhar mais humanizado, mais ético para essas relações digitais, para que eles consigam compreender as consequências reais das ações nesse mundo virtual. Bom, primeiro, a gente precisa resgatar essa relação mais humana com o ser humano de maneira geral, né? Fora das telas e dentro das telas. Muito do que eles reproduzem é um reflexo do mundo adulto, né? Eles não imitam o mundo adulto como a criança imita, mas eles têm aquele mundo como referência. E se a gente entrar na internet, por exemplo, e ficar ali num Instagram, por exemplo, rolando uma tela para cima, se você coloca ali vários canais de mídia, você vai ver uma enxurrada de cenas. Eu não diria nem que aquilo é uma reportagem, porque noticiar é uma coisa, expor para mim é outra, mas você vai ver uma enxurrada de cenas de pessoas sendo violentas com pessoas, então adultos sendo violentos com adultos, né? Intolerantes a uma frustração, intolerante a um não, intolerante a um limite. Então, a gente tem ensinado isso para eles.
né? E ensinado isso nas relações como um todo, e daí se eu pegar essas relações e colocar num ambiente onde até pouco tempo não existia lei, regra, não existia parâmetro, né? E digamos que a gente ainda tem muito pouco, ainda que a gente tem a IECA digital, a gente tem algumas leis, né, que as próprias plataformas aí têm que cumprir, mas ainda é muito pouco, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não existe consequência para esse ambiente. Até pouco tempo atrás não existia consequência para alguns comportamentos nesse ambiente. Se não tem consequência, eu não preciso me preocupar. Sim. Eu vou ter medo do quê? Não vai acontecer nada comigo, porque não vai acontecer nada, né? Não acontece nada, as pessoas falam do jeito que elas quiserem, adulto cancela adulto. Sim. Nas redes sociais. Por que eu não posso cancelar? Esse nem chega dessa forma consciente, né? Mas eles estão vendo isso acontecer, é uma reprodução natural da própria sociedade. Então, tem algo que é muito maior e mais difícil, que é uma educação de uma sociedade, né? E uma educação de uma sociedade dentro desse ambiente digital. Eu sou muito do lugar de, assim, só restringir, só proibir, tá longe de resolver problema. Ou a gente entende que a gente educa para a cultura digital, digitalmente, ou a gente vai ficar apagando fogo, vai ficar jogando água, apagando fogo, apagando incêndio. Tem 3 coisas que são importantes hoje em dia para a gente, né, trabalhar com violência contra meninas, por exemplo, ou mulheres. Assim, a gente tem que juntar educação de gênero, educação sexual e educação digital. A gente está falando de 3 coisas aqui que estão totalmente intercaladas. E a gente tem que entender isso, assim, do mesmo jeito que eu educo uma criança ou um adolescente a se comportar dentro de uma sala de aula, a se relacionar numa sala de aula, eu preciso ensinar como é que ele se comporta, como é que ele se relaciona no ambiente digital. Eu não posso querer que ele simplesmente abra a porta desse ambiente, chegue lá e se vire sozinho, porque o ambiente é intuitivo. É intuitivo, mas também existe normas, ou deveria existir, né? Mas acho que é uma sensação de segurança, porque isso está acontecendo dentro da minha casa, às vezes, né? E aí parece que é seguro estar naquele ambiente, mas não é, né? Claro que não, de jeito nenhum. Não é, né? É isso, assim. Acho que a gente já tem vários exemplos e situações de que talvez, né? Eu fico pensando, é claro, mas não sei o quanto que é claro isso. De que não é um ambiente seguro. Eles estão expostos a muitas coisas. São muitas portas abertas. E é fácil de entrar, você não precisa bater para entrar. Né? Você não precisa olhar no olho de ninguém e pedir permissão para entrar. Não tem ninguém do outro lado que fala assim, aqui você não pode entrar porque é proibido para menor de idade. A porta vai estar aberta sempre, sempre. Então eles são curiosos, eles querem saber, eles querem pertencer, eles querem muita coisa. Ou alguém barra do outro lado, né? Assim como a gente tem essas regras muito claras dentro de uma escola e dentro de uma casa também, mas é isso. Aqui não. O que você veio fazer nessa sala? Ou você não deveria estar na sua outra sala? Você não deveria estar na aula de não sei o quê? Por que você está falando com um colega dessa maneira? O que está acontecendo? Né? A gente não tem isso dentro desse ambiente. Então, tem uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de pertencimento, e o que a gente precisa como adulto é entender que a gente também tem que educar para esse lugar. Né? A educação dentro de casa vai ser uma, a educação que a escola vai dar vai ser outra, mas precisa de educação. E acho que se complementam, né? Sim, super. Né? E você citou aí a questão da frustração, né? A importância de errar, né? Tá aqui na minha última pergunta. A gente acredita muito na importância de lidar com a frustração, o erro, a reparação, né, como forma de ajudar esse jovem a se desenvolver, a construir repertório para a vida, né, assim se desenvolver mais autonomamente, né, de forma mais responsável, enfim. Você acha que tem um excesso de cuidado hoje em dia por parte dessas famílias? E eu me incluo, porque também sou mãe de adolescentes, que acaba inviabilizando que os nossos adolescentes se encontrem nesses contextos, identifiquem esses contextos. Eu penso assim, um medo de, eu só quero que meu filho seja feliz, será que ele não vai ser feliz se ele se frustrar, né? Sugere-se uma super proteção,
que acaba dificultando esse desenvolvimento do jovem? Tem um excesso, sei lá eu a qual potência da palavra. E é uma pena, porque o que a gente acha que a gente está, a sensação ou a falsa sensação de achar que a gente está ajudando esse adolescente e mesmo as crianças a se desenvolverem, né, e garantindo uma certa proteção para elas, a gente não está. Muito pelo contrário. A gente está tirando dessa ou criança ou adolescente a possibilidade de desenvolver, primeiro, desenvolver maturidade, desenvolver autoconhecimento, desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Então, o que é tão importante, que já entendeu-se que para o mundo hoje é importante desenvolver habilidades socioemocionais. Entendeu-se isso de maneira tão bem que foi lá parar na BNCC, né? Então, está na Base Nacional Comum Curricular. É obrigatório esse conteúdo dentro das escolas. Mas não adianta eu dar esse conteúdo ou trazer isso para dentro da escola de maneira formal ou não, eu estou querendo dizer assim, estruturada ou não, se a vida mostra para essa criança ou para esse adolescente que ele não precisa dessas habilidades, porque tem sempre alguém resolvendo para ele. Sim. Tem sempre um adulto dentro de casa que vai lá interferir no conflito, vai tirar satisfação da escola, ou do colega, ou da mãe do colega, antes de dar chance para essa criança ou para esse adolescente dizer que aquilo machucou, dizer que aquilo provocou raiva, dizer como é que ele está se sentindo, né, que aquilo incomoda, procurar ajuda, tentar formas de resolver aquele conflito ou aquela situação, né? É igual numa brincadeira, gente. Por que a brincadeira é tão importante para a criança? Porque ali ela vai se haver com tudo isso, né? Eles vão ter que, quando você está fazendo uma brincadeira em grupo ou um jogo, eles têm que decidir juntos qual vai ser a brincadeira, quem vai ser quem, quais são as regras, a hora de parar, a hora de começar. Isso é muita coisa. Isso é uma complexidade que vai dando alimento para essa criança, para a hora que ela chegar na adolescência, por exemplo, ela ser capaz de resolver outros problemas, outras questões, né? E se a gente não deixar o adolescente se haver com essas questões, a hora que ele chega na juventude, ele não está pronto. Ele está inseguro. Sim. Ele está ainda super dependente dos pais, né? Então, quando a gente vê matéria, por exemplo, falando que jovens vão na entrevista de emprego com a mãe, acompanhado da mãe, e daí todo mundo cai em cima da geração Z. Quem educou essa geração? Sim. Quem é que educou esses jovens para chegar ali aos 19, 20, 21 anos e não terem autonomia suficiente e segurança e autoestima para sentar na frente de uma pessoa e conseguir fazer uma entrevista? Esse jovem provavelmente passou um bom período da adolescência dele com um adulto resolvendo as questões para ele, né? Não deixando ele se frustrar, não deixando sentir raiva, não deixando sentir tristeza. Então, eu falo que os pais, as famílias de maneira geral, eles precisam ter coragem de deixar os filhos se haverem com as emoções que geram desconforto. E eles precisam dar conta de ver os filhos passando por questões e sentindo emoções que geram desconfortos, porque isso é amadurecimento. Com certeza. Muito obrigada, Carolina. Imagina. Agradeço aí pelo bate-papo. Daqui a pouco, né, na palestra, tem um pouco mais dessa conversa tão bacana. Continuem acompanhando os videocasts aqui do Diálogos RB e também as palestras aqui no Colégio Rio Branco. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom.